Bem-vindo à Comissão Executiva. Estamos, obviamente, ao longo de toda esta semana, continuamos a olhar para a Europa, também fazer o rescaldo daquilo que foi o G8, este fim de semana, em Camp David. E, obviamente, essa notícia que está a marcar esta manhã de terça-feira, o Financial Times garante que o BCE estará a preparar uma operação de ajuda à banca grega no valor de 100 mil milhões de euros. É uma notícia que ainda não foi confirmada pelas autoridades oficiais, mas ainda assim está, como disse, a ser avançada pelo Financial Times. É convidada desta edição da Comissão Executiva Isabel Meireles, professora universitária, advogada. Isabel, bom dia, obrigado por estar nesta Comissão Executiva. Que balanço faz deste G8? Parece-me a mim que produziu muito poucas decisões de facto concretas. De qualquer maneira, o G8 normalmente não é suposto produzir decisões concretas, ressalva uma grande preocupação, designadamente do lado americano, de ver o que é que se está a passar pela Europa, que neste mundo globalizado, obviamente, que vai ter algumas repercussões na economia americana. Ou seja, os Estados Unidos estão a seguir com muita atenção aquilo que são os desenvolvimentos na União Europeia. Angela Merkel esteve até inclusive um pouco isolado, uma vez que as medidas de crescimento, as medidas para combater o desemprego e relançar a economia continuam na ordem do dia. Enfim, o pontapé de saída foi dado politicamente de forma forte por Hollande, mas digamos que na sequência, todos os países estão a fazer uma tónica nessas medidas de crescimento. Agora, a grande questão é saber como é que se vai promover o crescimento, como é que, inclusive, no limite, se vai fazer um outro grande plano Marshall para a Europa sem dinheiro, a menos que, de facto, os Estados Unidos estejam aptos e estejam disponíveis, o que não me parece, também para ajudar os países da União Europeia. De repente, François Hollande parece reunir à volta dele um conjunto de forças, nomeadamente da Itália, de Espanha, também dos Estados Unidos. Neste G8 verificou-se exatamente isso. Não tanto à volta daquilo que é um discurso de Hollande, mas à volta daquilo que são as ideias de Hollande, numa perspectiva de avançar para uma estratégia de crescimento. O presidente francês pode encontrar aqui alguma força naquilo que é um encontro e terá, digamos, um primeiro encontro já amanhã no jantar com Angela Merkel, no sentido de propor, dizem fontes próximas do Presidente, novamente em cima da mesa as Eurobonds? Sim, embora Angela Merkel não vá ceder na questão dos Eurobonds, porque no fundo iria amarrar, pelo menos na versão mais lata, a Alemanha a dívidas que não são suas, e isso obviamente os eleitores alemães não lhe perdoariam. Até porque a Alemanha tem de facto uma orientação que é muito marcada, sabe-se exatamente, é previsível. E, portanto, eu duvido que a Angela Merkel se ceda nesse ponto. Aliás, já a Comissão Europeia, recordemos, fez propostas várias para também vários tipos de Eurobonds e, no entanto, a chanceler alemã nunca cedeu, não vai ceder, assim como não vai ceder naquilo que é hoje o papel do BCE, transformá-lo num banco à semelhança daquilo que é um banco central nacional. Portanto, são duas ideias, força, que não parece que vão ser capazes de ser flexibilizadas por parte nem de Merkel, nem da Alemanha em geral, mesmo que o SPD venha a ganhar as eleições sozinho ou em coligação. A Alemanha tem uma alma muito própria, tem um traçado do seu posicionamento muito específico e por isso, a menos que haja de facto elementos estranhos, não se desviará do seu caminho. Mesmo com esta alteração de contexto em que... Mesmo com a alteração, porque é possível compatibilizar. Ou seja, é possível dizer que é preciso alguma estratégia para ver crescimento, com certeza, mas que ela não é incompatível com a austeridade. Ou seja, para haver crescimento é preciso pôr-se as contas em dia. Agora, a questão é saber como, em que prazos, de que forma. Há aqui, de facto, elementos que podem ser compatibilizados, que podem ser flexibilizados,
entre estas duas posições, que não são tão divergentes quanto parecem, ou seja, uma que diz é preciso crescer, com certeza estamos todos de acordo, e outra que diz, está bem, mas é preciso pôr também as contas públicas em dia. Agora, como compatibilizar estas duas visões que vão em paralelo e devem estar em paralelo, é tentar resolver a quadratura do círculo. Isabel, a Grécia continua de facto a ser um dos pontos que impede essa quadratura do círculo. Hoje, e há pouco dava conta disso mesmo, o Financial Times refere que o BCE poderá estar a preparar é uma informação não confirmada pelo próprio Financial Times, poderá estar a preparar uma assistência de liquidez de emergência no valor de 100 mil milhões de euros. Seria um balão de oxigênio bem necessário por estes dias na banca grega. Olhemos para aquilo que é a situação grega neste momento. O que é que lhe parece que poderá acontecer nos próximos tempos, nomeadamente até às eleições de 17 de junho? Antes de mais, ser verdade esta notícia, digamos que ela é contraditória com outras que já vieram a lume, em que o BCE retira a possibilidade de financiar os bancos gregos, no fundo fecha a torneira. E nesse caso concreto, fê-lo mesmo, não foi uma notícia. Fê-lo mesmo, não foi uma notícia, portanto temos aqui um facto. Agora, vem dizer que está disposto a dar este auxílio de 100 mil milhões de euros aos bancos gregos. Digamos que há aqui qualquer coisa que faz ruído, pelo menos em termos de informação e até da própria lógica do BCE. O que eu considero é que o BCE, ao dar esta notícia, quis fazer uma pressão política, e a meu ver, bem, sobre o eleitorado grego, porque em democracia, apesar de tudo, não vale tudo. Quis fazer pressão sobre os gregos, dizendo, meus senhores, de facto cumprem as regras, enfim, com alguma flexibilidade é certo, mas comprometem-se com um plano de reformas que são austeras e cumprem-nas, mal ou bem, ou então se querem continuar a votar em partidos de extrema esquerda ou de extrema direita, e no caso de extrema esquerda, como o Síria, que até há pouco aparecia nestas próximas eleições de 17 de junho, em primeiro lugar, nas intenções de voto dos gregos, embora agora com este anúncio do BCE, a nova democracia já venha novamente à frente nas intenções de voto. O que é facto é que, na minha opinião, os gregos sabem que a Europa tem sido extraordinariamente generosa em relação a eles. E estão a jogar, a meu ver, de forma pouco ética, com esta generosidade do estilo dizendo não pagamos. Não pagamos, não queremos pagar, não queremos mais medidas de austeridade e, portanto, estão a apostar naqueles partidos que justamente apoiam este tipo de posicionamento. Ora bem, quando um país, seja a Grécia ou outro, entra para um clube que é o Clube da União Económica e Monetária, que tem regras muito firmes e que já foi ajudado de forma absolutamente generosa, que foi perdoada mais de 50% da sua dívida, não pode querer agora tudo. Porque isso, ao contrário de que outros analistas dizem, e tenho pena que os meus parceiros aqui de Comissão Executiva não estejam hoje, não pode, de facto, querer tudo, porque isso seria, sim, uma falha de solidariedade em relação a países como Portugal, que, nas palavras de Churchill, temos chorado sangue, suor e lágrimas, temos estado a cumprir, e porque é que nós temos condições menos favoráveis, não temos perdões, não temos alívio, e os gregos têm tudo. E os gregos sabem que sim. Os gregos sabem que com esta chantagem de urnas, de facto, podem obter ainda mais concessões, eventualmente esta da ajuda do BCE, eventualmente da parte dos alemães e dos franceses, que têm este receio terrível que a Grécia saia do euro. Mas esse receio, fazendo as contas entre aquilo que já foi aplicado e que eventualmente vai ser aplicado na Grécia e o custo de uma saída da Grécia, os líderes políticos têm, de facto, esse grande medo de dar o passo em frente, de deixar cair a Grécia. Tem um medo terrível. Tem um medo, enfim, com mutatis mutandis, com as devidas adaptações que Chamberlain tinha em relação a Hitler.
em que se pôs de joelhos, que deu tudo a Hitler, e a história diz-nos quais foram os resultados. Obviamente que a Grécia não é a Alemanha e, enfim, o governo grego, qualquer que ele seja, não será comparado àquele que esteve no poder com os neonazis. De qualquer maneira, o que acontece é que este governo grego que vai sair tem que dizer claramente aos seus parceiros europeus se de facto quer cumprir então as metas ou não quer. E não querendo, com a tal retirada ordenada, é preferível que a Grécia saia do euro, é preferível. É preferível que, inclusive, mas atenção, que saia do euro, mas o facto de sair do euro não significa que as dívidas desapareçam. As dívidas apenas se convertem de euros em dracmas. Agora, o que em grande parte significa que desaparece uma grande parte, porque é verdade obviamente que o sim. fator de conversão vai ser extraordinariamente penalizante para os credores. É verdade que sim, mas se calhar uma saída, como agora se diz, ordenada, que parece que já está a ser estudada pelas autoridades gregas elas próprias, pelas instituições europeias, designadamente a Comissão Europeia e talvez o Banco Central Europeu, que já está a ser um cenário credível para vários países europeus, que inclusive a nível de instituições privadas que emitem moeda já está a ser vista como uma oportunidade, porque é evidente que as autoridades estatais gregas não vão ter capacidade para produzir papel moeda na quantidade de um dia para o outro que é necessário, de dracmas. Portanto, tudo isso é um cenário que me parece muito mais credível e que se assemelha àquele que a Argentina viveu em 2001, que lhe permitiu desvalorizar a sua moeda, que lhe permitiu, no fundo, tornar as suas exportações mais competitivas. Esse parece-me um cenário muito mais saudável para a Grécia e para os gregos do que ver implodir lentamente, qual cancro, toda a sociedade e toda a economia grega. Portanto, das duas umas, para mim o cenário para mim é muito claro. Em 17 de junho sai um governo que continua na senda séria das reformas exigíveis e assinadas e comprometidas pelos governos anteriores, impostas pela Troika, ou então, de facto, é melhor conceber este cenário de uma saída ordenada da Grécia do euro, porque, primeiro, custa muito menos aos gregos, é-lhes muito mais favorável, e para os países como a Itália, Portugal e Espanha, sobretudo, é muito mais favorável, porque ficamos sem a pressão da dívida grega, que nos tem penalizado, portanto, é também um cutelo sobre as nossas cabeças, e ficamos com muito mais dinheiro do Fundo de Resgate Europeu para, no caso de haver algum sobressalto adicional, podermos ser socorridos, porque, no fundo, o que está a acontecer é que todo este dinheiro, sendo um saco sem fundo, vai para os gregos que continuam a não querer cumprir as reformas que lhe foram impostas. Isabel, mas isto levanta duas questões. A primeira é, imaginemos este cenário em que, por exemplo, o Syriza tem uma votação forte, ganha, por exemplo, as eleições, quer manter-se dentro do euro, a Grécia, mas não quer cumprir aquilo que são os acordos que tem com a Troika. Como é que é possível empurrar a Grécia para fora da zona euro? Só de forma político-diplomática, porque, como eu já disse aqui em outras ocasiões, não há nenhum mecanismo jurídico que permita expulsar um país da zona euro. Há a possibilidade de lhe impor sanções, mas é evidente que isso é juntar crise à crise. Agora, só através da pressão política ou diplomática junto do governo que se formar, dizendo, meus senhores, não cumprem, então tem que sair. Aliás, Jean-Claude Juncker, que é um dos mais prestigiados estadistas da União Europeia, talvez o primeiro-ministro mais
com mais anos de governo, no caso no Luxemburgo, já disse que não é possível, de facto, emprestar mais dinheiro à Grécia sem haver por parte do seu governo um comprometimento na adoção de determinadas medidas. Não é possível. É porque as coisas são muito simples, nós é que as complicamos. Não é possível alguém querer estar no clube de golfe do Estoril, por exemplo, sem pagar a respectiva joia, primeiro, e sem pagar depois a cotização anual. Não pode. Obviamente que, se não for expulso, obviamente que pode não jogar. Ou seja, o que é que pode acontecer à Grécia? Pode ter sanções, designadamente, de não ter direito de voto nas instituições da União Europeia, designadamente a nível do Conselho Europeu e do Conselho de Ministros, pode estar presente, com certeza, mas o seu voto não é considerado, porque, de facto, e sobretudo no Eurogrupo, porque, de facto, é um país que está diminuído porque não cumpriu as suas obrigações, designadamente daquelas que impendem pelo facto de estar na zona euro e na União Económica e Monetária. Quando olhamos para Portugal e quando os mercados olham, é um pouco como na selva, quando um leão olha para 3 presas, sendo que uma delas é mais fraca, tendem a olhar para ela. A questão aqui é que se a presa mais fragilizada, no caso da Grécia, se me permite a analogia, sair do campo de batalha, obviamente Portugal está na linha a seguir. A questão é o que é que Portugal ganha ou perde com a saída ou com a manutenção da Grécia. Eu penso que não podemos ver só o caso português, embora seja tentador fazê-lo. O caso português está inserido no grupo dos 27 e na zona euro, no caso dos 17. E Portugal, obviamente, sofrerá ou nem por isso, no caso de como for, primeiro, se a Grécia sair e de como for a sua saída. Porque a saída da Grécia pode ser caótica e aí todos sofrerão, Portugal seguramente, na primeira linha. Mas se for uma saída negociada, se for uma saída consensualizada, há tempo para fazer a transição em suavidade e os países da União Europeia, designadamente as instituições da União Europeia, que têm sido ultrapassadas à velocidade de TGV pelos Estados-membros como a Alemanha e a França, poderem negociar medidas, designadamente de redirecionamento de fundos comunitários para a tal injeção na economia, para as tais possibilidade do Estado investir também ele na economia. Não são apenas os privados que têm que o fazer. Quando perguntava se eu era liberal, eu sou moderadamente liberal, porque obviamente que o Estado aqui também tem um papel muito importante e tem um papel de facilitator, no sentido de eliminar as barreiras burocráticas que as empresas e os operadores económicos em geral sofrem como constrangimentos. E nós sabemos que constituir uma sociedade pode ser uma coisa fácil, até se faz online, mas depois todo o carrego, se me é permitida a expressão, de peias burocráticas, de dificuldades, é enorme. E, portanto, há que fazer aquilo que a Comissão Europeia fez, aliás, no primeiro mandato de Durão Barroso, que é legislar menos para legislar melhor. Ou seja, há por parte deste Governo uma necessidade, digo eu, isto é um conselho gratuito, de eliminar uma série de barreiras burocráticas que impendem sobre as empresas, sobre os operadores económicos, que não são possíveis. Aliás, os investidores estrangeiros fogem de Portugal, não tanto pela carga fiscal que impende sobre eles, mas sobretudo pela dificuldade de resolver certos problemas que parecem simples e que, na prática, são extraordinariamente difíceis, já para não falar no cancro que é a justiça e o tempo que os assuntos litigiosos levam a resolver em Portugal. Isabel Meireles, quando olhamos para esta Europa preocupada certamente com problemas graves, mas olhando para aquilo que é o curtíssimo tempo,
digamos, o curtíssimo prazo, falta uma visão estratégica para a Europa neste momento. Há, de facto, a falta de uma linha orientadora para colocar de novo a Europa naquilo que é um ponto, nomeadamente ao nível da competitividade mundial, olhando para questões que foram importantes, nomeadamente o mercado interno, mas também aquilo que é, volto a referir a questão da competitividade da Europa num mundo cada vez mais global. Falta essa linha orientadora. Sobretudo, falta consensualidade entre os 27 Estados-membros. Não foi possível fazer algo que, para mim, poderia ser uma pedra de toque nesta tal competitividade europeia, que foi, quando se negociou o Tratado de Lisboa, fazer com que a política fiscal, à semelhança de outras políticas, fosse deliberada por maioria qualificada. A política fiscal continua a ser deliberada por unanimidade, o que significa que cada Estado-membro tem um verdadeiro direito de veto. Ou seja, basta que um pequeno país como Malta, que é o mais pequeno país da União Europeia, diga que não, para que aquela diretiva, aquele regulamento, já nem digo de harmonização fiscal, mas de aproximação fiscal, seja deitada por terra e não seja adotada. Ou seja, esta política fiscal, que agora este tratado orçamental também quer ver mais musculada, só poderia verdadeiramente entrar em vigor se houvesse medidas adotadas no sentido da sua aproximação, porque não é crível que no mercado único a fiscalidade seja tão diferente e possa haver quase concorrência desleal, percebe? Há muitas empresas portuguesas a deslocalizarem-se para a Holanda, onde a fiscalidade, de facto, é muito mais benigna. Ora bem, isso é uma disrupção, se quiser, deste conceito do mercado interno que está longe de ser completado, de ser aperfeiçoado. Recordo-me, por exemplo, outra polémica da diretiva Bolkestein, na altura o nome do comissário que a propôs, depois foi chamada a diretiva Frankenstein, em que as condições que um cidadão de um Estado-membro usufruía no seu país de origem, por exemplo, o tal canalizador polaco, as pudesse ter exatamente no país de destino. Ora, isto não foi aceite porque se considerou que, apesar de tudo, o sistema fiscal e o sistema salarial daquele país deveria ser preservado, ou seja, os mercados continuam a estar compartimentados entre os países. Há uma aparência de livre circulação de trabalhadores, de mercadorias, de serviços e até de capitais, mas é só uma aparência, porque há enormes barreiras invisíveis, desconhecidas, que os países impõem para proteger os seus mercados, que não são visíveis nem perceptíveis e, sobretudo, não são compreensíveis da forma de as combater, de as denunciar pelos operadores económicos em geral e muito menos pelo cidadão comum e que, de facto, impedem que a União Europeia tenha este projeto, de facto, mais agregador, esta visão estratégica de um mercado verdadeiramente único para poder prosseguir e fazer face, primeiro à crise e depois, enfim, a tudo aquilo que é a mundialização da economia que assistimos neste momento. O que é que falta para voltarmos a essa estratégia de crescimento? Faltam líderes que, de facto, rasguem aquilo que são os caminhos tortuosos que alguns países têm estado a construir no sentido de se protegerem, de fecharem de forma não muito clara aquilo que são os seus próprios mercados? Eu acho que já andámos depressa demais e tropeçamos. Quando se dá o passo maior que a perna, tropeça-se. Ou seja, alargou-se muito depressa. Estes dois últimos alargamentos, já o disse várias vezes, não o último exatamente da Croácia, enfim, é um país, apesar de tudo, disciplinado, mas os dois últimos alargamentos, o primeiro com 10 países e o segundo com a Roménia e a Bulgária, obviamente impediram que esta Europa se aprofundasse. Foi um erro estratégico monumental, com o qual eu não sei se vamos conseguir, apesar de tudo, pôr a União Europeia nos carris, porque estes países não dão muito nas vistas, não causam problemas excessivos, pelo menos para a opinião pública em geral, mas numa negociação à porta fechada, seja no âmbito do Conselho de Ministros, seja no âmbito do Conselho Europeu, têm uma agenda nacional muito própria, sobretudo quando os
dos seus governos são nacionalistas, como, por exemplo, a República Checa, a própria Polónia, que é um país de dimensão semelhante à Espanha. Portanto, são países que colocam questões pertinentes de defesa dos seus interesses nacionais, e muito bem, porque é no Conselho que se defendem os interesses de cada país. Portanto, tudo isto causa muita turbulência. E aquele clube que se deveria ter consolidado, que se devia ter aprofundado, que deveria ter marcado linhas muito firmes em relação ao caminho a seguir, não. Pura e simplesmente agarrou em mais 12 países, agora 13, se calhar eu não gosto propriamente do número 13, e portanto, criou uma turbulência que é extraordinariamente difícil de resolver, porque, por melhor que seja o líder ou a líder alemã, francês, ponha um outro país qualquer, não é possível lidar com nacionalismos, alguns jovens e, portanto, cheios de fulgor e a não querer mostrar perante os seus eleitores e cidadãos que marcam posições junto à União Europeia, por mais fortes que sejam esses líderes, por mais fortes que sejam os líderes das instituições europeias, não nos esqueçamos que a União não é um Estado federal. A União tem elementos federadores, seguramente, a moeda única é um deles, mas não é um Estado federal em que se possa dizer é para aqui que vamos. Não, os países têm uma palavra a dizer. E, de facto, há um consenso mínimo, maioria qualificada na generalidade das situações, ou então não há líder que nos valha. E esta ideia peregrina de que não há líderes, quer dizer, nem que venha um Messias, pode impor a 26, no caso de ser o Messias, outros Estados-membros, uma vontade, uma linha estratégica, por mais brilhante que ela seja. É uma Europa que vive de consensos, é uma Europa que se constrói de forma, neste momento, muito difícil, porque tudo é preciso ser negociado e não podemos esquecer também daquilo que são as políticas internas. É preciso muitas vezes fazer sancionar perante os parlamentos nacionais, é preciso ir a referendo, portanto há uma série de mecanismos internos que entorpecem e que paralisam mesmo a Europa. Isabel Meireles, deixe-me agradecer-lhe esta fotografia bem precisa daquilo que é a Europa neste momento. Isabel Meireles, nesta Comissão Executiva que fica por aqui, olhamos para a Europa e também para os desafios que o velho continente tem de enfrentar por estes dias. A Comissão Executiva fica por aqui. Aproveite este dia.